Bom, mas muitos comentam comigo o seguinte: César, quais são os tipos de documento que compõem um sistema de gestão da qualidade? Bom, aqui eu não estou inventando nada. Eu estou usando como referência a ISO TR 10013, ou é uma ISO, um Technical Report da ISO, que fala sobre diretrizes para a elaboração de documentos de um sistema de gestão da qualidade. E essa norma ISO, a TR 10013, traz para nós o seguinte: esses normalmente são os documentos que compõem o sistema da qualidade. Aqueles que têm uma ISO 9001 ou uma ISO 14001 vão ter sua política, que pode ser uma política da qualidade, uma política de gestão ambiental, uma política de saúde e segurança ocupacional ou uma política de boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte, ou uma política só de BBT, boas práticas de transporte, ou uma política só de BPDA, uma política de boas práticas de distribuição e armazenagem. Então, como nós temos diversas boas práticas que são citadas dentro da regulamentação, caso a empresa tenha necessidade, ela pode desenvolver uma política de boas práticas. O segundo documento muito importante, e para nós o primeiro documento estabelecido pela RDC 430, é que os distribuidores, as operadoras logísticas e as transportadoras desenvolvam o seu manual da qualidade. Na verdade, o manual da qualidade vai incorporar as boas práticas de distribuição e armazenagem. Então, aqui onde eu coloquei manual da qualidade, normalmente vocês chamam de manual de boas práticas. Tanto faz. É uma outra documentação muito importante. No terceiro nível, nós temos os procedimentos documentados, que na nossa linguagem, a linguagem dos farmacêuticos, na linguagem das normas de boas práticas, normalmente nós denominamos esses procedimentos documentados de procedimentos operacional padrão. Isso tem a origem no SOP, ou Standard Operation Procedures, e são os documentos que vão embasar o nosso sistema de gestão da qualidade. Logo depois, nós temos também as instruções de trabalho, que na verdade são documentos mais simples, que nós vamos aqui ao longo desse trabalho, dessa live de hoje, diferenciar um POP de uma instrução de trabalho. Nós temos os formulários. Então, todos nós desenvolvemos normalmente formulários, sejam formulários para registro de inspeção de recebimento, um formulário para um registro de manutenção, um formulário para tratamento de reclamações, um formulário para controle de devolução de medicamentos. Então, os diversos formulários, enquanto formulário em branco, nós vamos tratar esses formulários como também um tipo de documento. No momento em que eu preencho o meu registro de treinamento, a minha lista de presença, o meu registro de reclamação, ele vai ser denominado um registro. E aqui, nesse momento, ele vai servir de evidência para as inspeções sanitárias, para as auditorias internas e para as autoinspeções. Logo depois, nós temos os nossos planos da qualidade. O que nós chamamos aqui na ISO TR 10013 de planos da qualidade são os diversos planos que vão compor a implementação do meu sistema de gestão da qualidade. Aqui nós podemos exemplificar e vamos ter um plano anual de treinamento, um plano anual de auditoria, um plano anual de manutenção preventiva, um plano anual de calibração dos instrumentos de medição. Eu posso ter um plano de qualificação de instalação, operação e desempenho dos meus equipamentos. Eu normalmente vou precisar desenvolver um plano de validação dos meus sistemas informatizados, um plano de contingência no caso de falta de energia. Então, esses diversos planos vão ser referenciados dentro dos nossos procedimentos e vão nos auxiliar a planejar a operação daquele requisito de boas práticas. Por outro lado, nós vamos ter as nossas especificações. E aí, as especificações normalmente são usadas em 3 momentos e são muito importantes. Eu vou especificar tecnicamente a compra de um termômetro, a compra de um termopar, a compra de um termigrômetro, eu vou especificar a compra de um software, eu vou especificar a compra de um serviço de manutenção preventiva, eu vou especificar a compra de um projeto de uma câmara fria, eu vou especificar a aquisição de um serviço de controle integrado de pragas, eu vou especificar a aquisição de um serviço de limpeza de caixa d'água ou de um serviço de segurança ou até a especificação de um serviço de transporte. Então, as especificações são documentos que servem para definir requisitos no ato da aquisição. Da mesma forma, eu vou especificar quais são os medicamentos que eu, distribuidor, quero adquirir para distribuir. Então, entendam, as especificações são documentos muito importantes no momento em que eu faço a aquisição do produto ou do serviço,
mas também servem como uma orientação e uma referência básica no momento que eu vou receber o produto ou serviço. Eu vou receber um equipamento, eu vou receber um instrumento de medição, eu vou receber um serviço, seja na forma de um laudo de controle de pragas, na forma de um certificado de calibração, na forma de um registro de manutenção. Então é importante que a função responsável por receber medicamentos, produtos e serviços use como referência para fazer a avaliação se a especificação foi atendida, a própria especificação. Algumas empresas industriais criam planos de inspeção de recebimento. Acho que no nosso caso, o mais interessante é lembrar que as especificações servem para a aquisição de produtos e serviços e servem para nós na verificação ou na inspeção de recebimento. Nós, além das especificações, temos documentos externos ou documentos de origem externa. Normalmente, isso é tratado também na RDC 430. Esses documentos, os mais importantes, são aqueles que impactam no nosso sistema de boas práticas, no nosso sistema da qualidade, que incorpora as boas práticas. Quais são esses documentos? Nós podemos começar pelas próprias resoluções da Anvisa. Então, nós temos uma série de resoluções da diretoria colegiada. No nosso caso, o documento principal hoje é a RDC 430, mas nós temos também resoluções que falam sobre farmacovigilância, resoluções que falam sobre gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, todos os documentos, sejam regulatórios ou orientativos, que saem da Anvisa ou do Ministério da Saúde, devem ser considerados documentos de origem externa. As normas da ABNT utilizadas por nós para embalagem, rotulagem, codificação, também são documentos de origem externa. Os boletins técnicos ou as normas do trabalho, as NRs do Ministério do Trabalho, de Saúde e Segurança Ocupacional, são documentos que impactam no nosso sistema de gestão da qualidade. Algumas normas de gestão ambiental também impactam no nosso sistema da qualidade. Os documentos que eu recebo de um projetista da minha câmara fria, o projeto, a instalação hidráulica, a instalação elétrica, esses documentos também devem ser considerados documentos de origem externa e devem ser tratados de tal forma porque eles vão impactar no nosso sistema de gestão da qualidade aplicado às boas práticas. Então, é importante que não só a empresa desenvolva um procedimento para controle de documentos, um procedimento diferente para controle de registros, nós vamos também falar bastante disso, e um procedimento para controle de documentos externos, ou controle de documentos de origem externa. César, mas o que eu vou fazer com o procedimento de controle de documentos de origem externa? Eu vou exemplificar para vocês. Normalmente, o responsável técnico ou a diretoria da empresa ou alguma gerência recebe da Anvisa, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Meio Ambiente ou de algum organismo regulador no Brasil, um documento. E a ideia é que, independente da função que receba esse documento, é importante que imediatamente essa função envie esse documento para o responsável técnico. Enviando esse documento para o responsável técnico vai fazer uma avaliação. Esse documento externo impacta no meu sistema da qualidade? Impactando, normalmente ele vai implementar um outro procedimento, que é gestão ou gerenciamento e controle de mudança. E vai fazer a atualização das boas práticas de distribuição com base no documento de origem externa. E por último, como nós já falamos, temos todos os registros, que são as evidências que os meus procedimentos operacionais padrão e que as minhas instruções de trabalho foram efetivamente implementadas. E aí, como exemplo, já dei vários, nós vamos ter outros registros, como um registro de controle de temperatura e umidade, um registro de devoluções, um registro de tratamento de reclamações, um registro de não conformidades e por aí afora. Então, nós podemos afirmar que essa é a família, dos diversos tipos de documento que se aplicam a um sistema de gestão da qualidade e se aplicam, obviamente, às boas práticas de distribuição, armazenagem, transporte de medicamentos.